o estudo em grupo, de um modo geral, e o estudo das obras de André Luiz em particular, que a gente tem um repositório muito grande de informações, de fidelidade doutrinária, inclusive, que sempre são úteis, né, para as nossas reflexões. Então, eu que saio ganhando aqui hoje. E foi um presente, né, da última vez que eu aqui estive, a gente falou sobre o capítulo 7, Amparo Redentor, se eu não estou enganada, da mesma obra, No Mundo Maior, e hoje a gente volta para falar do capítulo 14, Medida Salvadora. E assim, essa obra No Mundo Maior é uma obra cheia de lições extraordinárias, e este capítulo, ele é surpreendente, né, para muitos de nós, porque nos mostra que nem sempre o benefício do céu, a ajuda do alto, ela vem na forma de um manjar celeste, como diz Emmanuel em uma de suas mensagens. A dor, como ele também diz, é uma mestra que por vezes é utilizada para nos despertar devagarinho para a vida. Nós que voluntariamente, por vezes, nos colocamos como os apóstolos no horto junto ao Cristo, dormindo, dormindo para as realidades espirituais, dormindo para a necessidade de despertar em termos de lucidez, de discernimento do bem e do mal, de ocupar outras posições, posições mais ativas perante a vida. Então, é um capítulo que fala sobre a viciação alcoólica e a obsessão, né, em particular, mas é um capítulo também que nos fala sobre outras coisas, né? Sobre o não julgamento, sobre a piedade, o poder da rogativa intercessória através da prece, se nós nos consideramos naquela condição de ajudadores, né, ou cuidadores de irmãos em situação mais enferma do que a nossa, porque invariavelmente todos nós somos enfermos, né, de naturezas e graus diferentes, mas temos os nossos, digamos assim, as nossas enfermidades, né, as nossas dificuldades para enfrentar. É um capítulo que fala sobre o auxílio invisível, e que por vezes a gente não reconhece, né? O fato da gente ter as evitações dos agravamentos dos males que a gente engendra para nós mesmos, né? Então, um capítulo muito bom para a gente ter reflexões. Espero que todos possam participar para que a gente possa alargar essas reflexões. Então, a gente está diante da quinta obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. O instrutor dessa obra no mundo maior é Calderaro. André Luiz participa, junto com ele, da equipe de auxílio para diversas frentes de serviço, digamos assim. Cada capítulo a gente acompanha uma atividade sui generis, né, com características muito especiais. No capítulo anterior, o 13, né, psicose afetiva, André Luiz até fala, né, que havia terminado de assistir no sentido também de prestar assistência, né? Nesse caso de Antonina, que era o caso daquela cristã que havia se desiludido por conta de ter algumas expectativas em relação ao rapaz que ajudou, e esse rapaz acaba frustrando, né, algumas ideias que ela tinha sobre consorciar-se com ela, etc. E ela se sente profundamente humilhada, pensando inclusive em se matar, e em Emancipação da Alma, ela tem uma reunião, né, com a sua família espiritual para encorajá-la. Então, a gente sai dessa conversa estimulante, voltada assim para um momento de muito júbilo, né, de refazimento espiritual dela, em que ela acorda de ânimo refeito para um caso dramático de uma viciação que estava culminando na loucura e premente desencarnação de Antídio, que é esse personagem. A gente sabe que esses nomes eles são fictícios, justamente para preservar, né, o anonimato e para a gente se manter preso na história, sem tentar investigar de quem André Luiz profundamente, provavelmente se tratava. Mas agora a gente vai falar sobre essa expedição que só ocorre um espírito encarnado em viciação alcoólica muito avançada, que é o capítulo 14, Medida Salvadora. Então, vamos falar sobre Antídio.
esse recurso salvador, ele parece ter o intuito de impedir a perda completa das oportunidades remissoras no processo reencarnatório de Antídio e valorizar também os esforços do trabalho socorrista que já havia sido iniciado por essa equipe da qual André Luiz faz parte. E é interessante porque, ao tratar de um tema como esse, a gente está basicamente, né, meados de agosto, chegando em setembro. Setembro é conhecido nacional e internacionalmente como mês dedicado a discursos e práticas voltadas para a valorização da vida e prevenção ao suicídio. Então, sempre quando a gente toca num tema como esse, um tema ligado ao aborto, ao suicídio, né, uma viciação de qualquer natureza, ou das variadas crimes, ou das variadas formas de crimes contra a vida, nós normalmente preferimos manter sempre uma abordagem mais cuidadosa, humana, confortadora, tentando nos isentar dos preconceitos, uma abordagem instrutiva, de alerta, afinal, como sabemos, não nos cabe julgar a ninguém, o próprio Cristo assim nos ensinou, tampouco valorar moralmente qualquer caráter, índole ou pendor, porque espíritas entendemos que o ser humano é pleno de potencialidades, que ele não deve se restringir a uma visão generalista, ou seja, os seus momentos infelizes, em particular, não definem a trajetória desse espírito imortal. A gente sabe que o próprio Cristo nos ensinou isso quando ele ao ter contato com a mulher flagrada em adultério, pergunta, né, mulher, nenhum daqueles que te levantaram o dedo inquisidor, né, não te puniram, não te condenaram, eu também não te condeno, vai, não tornes a pecar. Então, isso é muito emblemático para a gente pensar que, antes de tudo, mesmo que seja contrário à forma como a gente direciona a nossa vida, o caso de Antídio, ele é emblemático para que a gente se recorde da importância da piedade, da importância da intercessão em momentos quando o vício toma essas proporções assombrosas, né? E afasta-nos, inclusive, da nossa dignidade, justamente para que a gente se recorde nesses momentos da filosofia moral que nós elegemos para nossa vida. E eu sempre gosto de me lembrar quando o tema resvala, né, num desses aspectos, uma frase de Jesus a Pedro, escrita por Humberto de Campos, espírito pela psicografia de Chico Xavier na obra Boa Nova, especialmente no capítulo 26, A Negação de Pedro. Um diálogo bem curtinho em que Jesus diz assim: Pedro, tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Ainda essa noite o galo não cantará sem que me tenhas negado 3 vezes. E Pedro responde, né, de um modo magoado: mas, Senhor, julgais-me um espírito mau e endurecido a esse ponto, né? Ou seja, para ele, é, um espírito completamente sincero, amoroso, que havia realmente aberto as portas do seu coração e da sua casa para o Cristo e para essa mensagem redentora, não entendia como seria possível negá-lo, né? A menos que fosse dotado de uma perversidade, de um endurecimento, e se sentia magoado porque por um momento acreditou que o Cristo não cria na sua ingenuidade, na sua devoção. E aí Jesus, com muita paciência e doçura, vai dizer: não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Eu gosto sempre de me lembrar disso todas as vezes que nós tendemos, né, especialmente eu, pessoa que vos fala, a esse posicionamento julgador, né, e moralizador, porque nos faz recordar dessa piedade esquecida, né? Que muitas vezes esquece das nossas próprias falhas e dos momentos quando fomos beneficiados pela piedade dos outros, da fragilidade, né? Essa robustez moral que nós ainda estamos em vias de alcançar, com base no nosso esforço pessoal. Então, ainda que sejam dadas muitas chances, é preciso ter sempre em mente a paciência, porque evangelização é diferente de esclarecimento. Emmanuel vai dizer isso, né? Em geral, Emmanuel e Humberto de Campos também.
que em geral nós somos muito esclarecidos, né, já com a razão, mas a evangelização ainda está por vias de se consolidar, manifestada nessa transformação moral, né, de nós mesmos. Então, por isso, mais uma vez repito, para que a gente tente se preservar de não nos julgar superiores pelo fato de não cometer os mesmos equívocos, porque quem nos garante que ontem, né, essa ação que hoje nós condenamos não era a nossa condição, ou que não, o que nos impede de mais para frente, Deus o livre, incorrer no mesmo erro, que hoje, por vezes, fixando-nos na crítica e no julgamento, a gente acaba atraindo para nós. Nós não somos infalíveis ainda, né? Então, daí também o cuidado para não ter outros sentimentos menos nobres, como de raiva, como os sentimentos disfarçados de vingança, bem feito que lhe ocorreu esse mal para que ele possa aprender, né? Porque na obra a gente vê que os benfeitores espirituais, inclusive, já haviam utilizado algumas estratégias de auxílio e Antídio tinha desprezado. Então, essa caridade moral é uma caridade difícil, né, de ser exercitada, mas nós estamos sendo convidados, através da leitura, também a isso. Eu acho interessante isso porque a leitura ela nos suscita uma série de sentimentos, né, que por vezes estavam adormecidos dentro de nós, e através da leitura a gente também se reconhece, né, faz parte do processo de autoconhecimento, né? Por isso a importância do estudo. E o estudo em grupo, ainda mais que a gente pode trocar. Então, na obra, nesse capítulo, a gente vê que Antídio tinha sido beneficiado com as melhoras possíveis à sua saúde, para que ele tivesse espaço à reflexão e uma vida mais comedida. E a situação dele, né, de ter melhorado na saúde, na verdade, não o levou a reconsiderar a sua posição no mundo, né? Não o levou a assumir a responsabilidade e o dever pela sua própria família, mas fez com que ele aproveitasse essa situação para mais rapidamente voltar à reflexão e retornar aos antros e ao vício alcoólico. E o mais belo, né, que eu começaria apontando assim no capítulo, é que Calderaro, quando vai se atualizar do assunto, que parece que ele já tinha agido antes, né, junto a essa expulsão de auxílio, se afastou para ver outros casos, depois retorna. Então, quando ele vai se atualizar da condição, ele tenta especular atenuantes. E isso lembra para gente a mensagem do verdadeiro homem de bem, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo e que Kardec também adiciona algumas notas em O Livro dos Espíritos, né? Aquele que quando precisa defrontar, né, constatar o mal no outro, sempre busca os atenuantes para tornar menos pesadas as suas faltas, né? Então, isso fala sobre a benevolência do instrutor, isso fala sobre essa piedade, essa generosidade, né, que nós estamos em vias de copiar, de nos desenvolvendo, né, como seres humanos. Então, uma das coisas que ele vai dizer é de notar, porém, que ele se achava quase de todo louco, como quem diz, tudo bem, né? Houve essa melhora súbita na saúde, talvez ele não tenha aproveitado, porque a sua situação de ordem psíquica, até por conta da viciação, de que ele mesmo foi autor, mas resultou como efeito o fato dele ter começado, né, a desintegrar, digamos assim, o equilíbrio do ponto de vista psíquico, e talvez isso tenha também piorado a situação para que ele voltasse rapidamente para o vício e não se defrontasse com a situação. Então a gente percebe aí a sutil forma dele tentar destacar um atenuante para a falta, como quem adiciona que talvez naquele momento Antídio ainda não tinha condições sozinho de gozar plenamente de uma lucidez a ponto de discernir o que era o melhor para ele ou o pior para ele naquela situação perturbadora. E eu acho isso interessante porque às vezes nós passamos por outras situações que não necessariamente o vício, mas nós somos convidados a tomar certas decisões e não por causa do vício necessariamente, mas às vezes por causa de uma ilusão ou de uma coisa que a gente quer demais. Por vezes a gente toda a razão e não consegue ter o pleno discernimento, aquela clareza, né, diamantina de pensamento para ponderar
sobre os riscos, né, ou sobre os agravos daquela decisão sobre a nossa vida. A gente quer porque quer uma coisa e por vezes não percebe que talvez aquilo possa satisfazer o momento, mas não seja, né, realmente sustentável ou não seja bom para nós ao longo tempo, né? E é interessante, então, a gente começar a analisar alguns aspectos dos vícios, porque hoje se fala muito sobre os vícios, né? Que também são chamadas de adicções. Uma boa parcela dos indivíduos somos viciados em certos flagelos, como drogas lícitas, o álcool, o açúcar, e drogas ilícitas, né? Com uma maior fatia para as lícitas, que recebe inclusive propagandas muitas vezes gratuitas, né? Freud, pai da psicanálise, já dizia que é impossível a gente enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga, seja a embriaguez, a fantasia ou os vícios em geral. E sendo espíritas, nós podemos entender alguns aspectos sobre o vício que talvez o materialista não tenha condição de perceber ou ainda não conceba, porque essa visão holística, integradora que o Espiritismo nos favorece, nos possibilita entender melhor as adicções, né? E tais que não se restringem ao álcool, às drogas, ao cigarro, mas que inclui uma série de outros vícios, inclusive comportamentais, visto que o ser humano é transdimensional, ou seja, nós existimos em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. E a própria ciência ortodoxa já está, inclusive, admitindo isso, que o complexo humano é formado por algumas dimensões que interagem e se influenciam mutuamente. A dimensão física, da nossa genética, da nossa biologia, a dimensão mental, psíquica, emocional, a dimensão social, cultural, moral, ou seja, os enlaces afetivos que a gente estabelece, o lugar onde nós renascemos, a família a que nós pertencemos, também podem influenciar o nosso caráter, né? Embora o espírito preponderantemente tenha domínio, né, sobre as suas ações, mas essa influência é real dessas dimensões em que a gente vive, a dimensão afetiva, relacional e a dimensão espiritual. E aqui, no caso de Antídio, há algumas observações muito claras com respeito a isso, em que André Luiz escreve que havia a instigação de vampiros espirituais que se alimentavam da sensação proporcionada pela ingestão, né, do álcool e dos fluidos metabolizados pelo álcool. Essas expressões que surgem na literatura de André Luiz, como os ovoides, o vampirismo, dentre outras, né, por nós já conhecida e que a gente pode entender como, não como a mitologia mostra, né, da vampirização, mas o fato dessa viciação acompanhar o espírito que inicia esse processo desde a vida presente para além-túmulo e lá também sofrer de crises de abstinência e procurar manter as sensações em que se comprazia quando encarnado. Daí o fato de buscar esses expedientes viciosos, estimulá-los em pessoas viciadas e atrair-se a elas, né, por afinidade, com o objetivo de sustentar esse vício, em relação ao qual não trabalharam a tempo, né, de se desvincularem, e promover uma desvitalização do ser que se entrega a esses expedientes, daí a expressão do vampirismo, né? E no texto tem uma parte do capítulo que André Luiz vai explicar, né? Assim que se viu fortalecido, Antídio tornou desabragadamente aos alcoólicos, né? Ou seja, de uma forma desenfreada, de uma forma rápida, né? Quase alucinada. A sede escaldante, provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros, que vorazes se lhe enxameiam a roda e verteu-lhe o sistema nervoso. Ou seja, a gente percebe o comprometimento do ser pelo fato de não cuidar da própria conservação desse instrumento divino que é colocado sob a nossa missão de guarda, que é o corpo, com o objetivo de termos as experiências evolutivas, né? E na nossa sociedade há diversos pretextos para isso. É só para enfrentar, né, o dia intenso que eu tive, só para relaxar, é só para espairecer, é só para socializar. E
não conhecemos, né, os nossos pendores de viciação apenas quando tomamos o primeiro drink, quando vertemos o primeiro trago, quando fazemos a primeira aposta, é que percebemos que já tínhamos uma predisposição à viciação. E isso pode tornar mais difícil o ser se deslindar, se desvencilhar disso. Então, aqui tem se apontado a displicência, a falta de cuidado consigo mesmo, né, a invigilância, o fato de eleger ocasiões para divertimentos, lazer, fugas, que por vezes nos tornam escravos desses agentes, né? Como Joana de Ângeles expressa em uma de suas mensagens, ela chama o álcool, as drogas, o fumo, o jogo, o sexo desvairado como agentes escravocratas do espírito, que o espírito se submete, né? Por diversas razões, né? Porque entendemos que o vício é apenas um sintoma de um mal maior que precisa ser investigado e cuja terapêutica precisa ser aplicada. Além disso, a instigação dos vampiros. Por quê? Em qualquer, eh, eh, em qualquer lugar, em qualquer tarefa, qualquer atividade que a gente se dedique, nós inevitavelmente nos associaremos com outras mentes. Quando lemos um livro, nos associamos, né, ainda que inconscientemente, ao que a leitura que outro espírito escreveu para nós desperta em nós, né? Quando nós estudamos, como aqui, por exemplo, inevitavelmente vamos atrair outros espíritos que desejam colaborar para a nossa instrução ou aprender junto conosco, né? Quando nós oramos, nos conectamos com a espiritualidade superior que atenta aos nossos apelos e às nossas rogativas, coloca-se à disposição para nos ajudar no limite das nossas possibilidades de receber esses eflúvios, né? Ressignificadores e edificantes. Quando a gente se organiza em associações criminosas, nós também estamos regidos pela lei de afinidade. Quando nós participamos, né, nos entregamos a certas viciações, também estamos disponíveis a isso. E às vezes, esses vampiros não são espíritos que desejam impugnar-nos um mal por nos odiar. São desafetos de outras reencarnações em relação aos quais nós temos vínculos kármicos, né? Ou coisa que o valha. Às vezes são oportunistas, né? Nós estávamos naquela situação, naquele momento, então a afinidade do ato em si, né? Então, é importante a gente pensar porque a lição preconizada pelo Cristo da vigilância e oração funciona sempre e é uma lição da qual a gente nunca deve se esquecer. Por quê? Porque nesse caso, a viciação ela tem a colaboração de muitos, que inclusive tendem a impedir essa desvinculação por conta do benefício, né, do ganho secundário que esses vampiros têm. E no caso, estava provocando efetivamente um desagregamento do sistema nervoso, pela expressão everteu-lhe o sistema nervoso, ou seja, estava em frangalhos, né? Além de ter um comprometimento físico dos órgãos afetados pelo próprio álcool, também o sistema nervoso já estava beirando a loucura, né? Basicamente deixando ele próximo da desencarnação, na porta do túmulo. Então, André Luiz ainda vai adicionar: a organização perispirítica semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atrozes pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo, né? Ficam no pé dele com o objetivo de mantê-lo permanentemente, o tanto quanto for possível, próximo do álcool, né? E assim, a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, que o efeito desinibidor do álcool, né, já conhecido pela literatura inclusive, faculta ou ajuda, auxilia, predispõe a essa emancipação, essa libertação, né, relativa do espírito em relação ao corpo, e isso pode ser muito ruim por conta de fixar nos painéis mentais, pela sintonia, a mesma perturbação, né, e gravidade de cenas e de perturbações,
por conta de sintonizar com as mentes viciadas que estão em derredor. Então, no caso, em Epígrafe, a gente vê, né, André Luiz relatando os pesadelos que ele tinha acordado, né, por conta de fixar nos painéis mentais aquilo que já estava na psicosfera daqueles com os quais ele estava conectado. Tem uma obra de Joana, Após a Tempestade, para quem se interessar pelo tema, que no capítulo 9 ela fala sobre a viciação alcoólica e ela coloca assim é, explicações excepcionais, dentre outras coisas, falando que o vício, enquanto condicionamento pernicioso, deve ser combatido sem trégua, onde quer que se apresente, desde o momento em que seja identificado. Ou seja, nunca é tarde demais. Que às vezes ele surge como uma afeição de hábito social e vai se instalando, terminando por deteriorar as reservas morais, muitas vezes em busca de uma enganosa fonte de prazeres ou de emoções inusitadas e que as vítimas dessa viciação se escusam em abandoná-la, justificando que é um compromisso de fácil liberação. Quantas vezes a gente não ouve isso? Não, eu não sou viciado, né? Eu faço uso em momentos específicos e eu tenho absoluto controle sobre, o que é um grande engano e responde pela própria defesa egóica, justamente de não se desvencilhar do vício. No caso, a viciação alcoólica, como ela vai dizer, escraviza a mente, desarmonizando-a e vai envenenando o corpo, deteriorando. Então, vamos entender um pouquinho desse processo. A gente já sabe que o corpo é a nossa vestidura carnal. E a essa altura, nós sabemos que nós temos um corpo de carne, não somos um corpo de carne. Somos espíritos imortais e não temos um espírito, o somos. Na obra A Gênese, inclusive, Allan Kardec vai dizer que a interface entre o corpo físico e o espírito, inseparável da alma, né, que é o perispírito, é formado por elementos, né, do nosso ambiente e acaba também sendo constitutivo, como mais tarde André Luiz vai falar, um modelo organizador biológico, um veículo de transmissão do pensamento, das sensações e percepções do espírito. Então, quando a gente trata dos vícios, nós estamos falando de um espírito que trilha por esse caminho, que em algum momento decidiu utilizar por diversas razões, porque cada toxicômano, que é o nome atribuído ao indivíduo que sofre de toxicomania, ou seja, o hábito patológico de ingerir substâncias tóxicas ou entorpecentes, é um. Então, cada um se vicia por determinadas razões e caminhos completamente particulares. E hoje não acreditamos numa cura por abstinência, se nós não atingirmos o que chamamos de fonte de paixão. Por fonte de paixão, nós estamos querendo falar da verdadeira causa que está por trás do vício. No caso, em epígrafe, a irresponsabilidade perante a vida. O fato de não querer assumir os deveres, né? E permanecer numa situação de indolência mesmo perante as responsabilidades do ser vivente, né? Porque o vício é apenas um sintoma, uma medida que eu tomo para poder alcançar uma sensação de fuga, né? Para o desafio que eu não quero enfrentar. Então, é sintoma de um conflito, de um mal-estar mais profundo, ainda maior. Então, sendo o fluido perispiritual esse agente intermediário do pensamento, o que ele transmite a comando da mente, do espírito, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. É por isso que a nossa psicosfera, que é essa atmosfera psíquica que contempla os nossos pensamentos vitalizados, os nossos hábitos mentais, responde aos nossos sentimentos e emoções e reverbera tudo isso, de modo que pode ser considerada a nossa primeira morada. Então, por que que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós começamos a alimentar um expediente vicioso, a dificuldade que temos de nos desvincular a ele não diz respeito apenas por conta dos vampiros que nos instigam, como no caso, a nos manter no vício. Não diz respeito apenas a uma viciação de ordem química, que altera a neuroquímica cerebral e que, por conta das crises de abstinência, nos coloca sempre em busca daquela fonte de prazer e a gente busca o vício para manter, né, esse ciclo vicioso. Não diz respeito apenas ao comprometimento fisiológico e as demandas que o próprio corpo dá, né,
através da tremedeira, do suor frio, da enxaqueca insuportável, da fraqueza, da debilidade do corpo orgânico. Mas no conjunto de tudo isso, e também dos hábitos mentais que nós vamos consolidando, meio que entronizando, por conta do hábito vicioso. Então, por sermos seres transdimensionais, enfrentar um vício é tão difícil porque a gente precisa enfrentar as repercussões das diversas dimensões, né? Então, a vibração, a energia, a sintonia da nossa psicosfera e que ela estabelece com o espaço em derredor, ela é dinâmica. Então, permanecer, por exemplo, indo nos mesmos antros, né, que nós frequentávamos, pode ser uma forma, que a gente chama hoje de gatilho, justamente para que a gente tenda a não se desvincular. E isso, logicamente, vai variando, conforme o desenvolvimento moral de cada um e as fortalezas morais de cada um. Então, esse envoltório perispirítico acompanha, em termos de qualidade de energia, a nossa espiritualização. À medida que a alma se eleva em moralidade, a sua vibração, a sua constituição também se torna mais etérea. E o espírito cria, em derredor dos seus passos, nos seus painéis mentais, imagens fluídicas, através do pensamento, que são refletidos no envoltório perispirítico como num espelho. São fotografias dinâmicas, vitalizadas, que carregam uma espécie de impressão digital, digamos assim, do espírito imortal, de modo que ficam orbitando em sua psicosfera e cujas vibrações dizem respeito ao estado emocional do espírito. E quando nos conectamos com outras mentes, a depender do nível de afinidade, nós também podemos nos sintonizar com esses painéis mentais perturbadores, o que pode piorar e agravar a nossa situação. Então veja como a questão ela é profunda, né? E realmente, sem o recurso, sem o auxílio dos benfeitores espirituais, provavelmente nós estaríamos abandonados e perdidos, né? Com poucas possibilidades sozinhos de enfrentar todos esses desafios. Vimos, então, que o perispírito, sendo esse modelo organizador biológico, ele tem um papel muitíssimo importante, né? Não só na nossa vida, aqui encarnados, eh, importante para a manutenção do equilíbrio do nosso organismo e numa multidão de afecções que acabam se ligando à fisiologia e à psicologia. Ou seja, quando estamos encarnados, temos um corpo biológico, uma dimensão física, que é uma cópia impressa daquilo que já está moldado, né, nesse perispírito. O corpo é temporário, mas o perispírito continua, e conforme nós evoluímos, ele também vai se modificando de uma forma cada vez mais etérea e plástica. E nós somos impressionados na experiência física também através das sensações que recebemos através do corpo biológico. Na viciação alcoólica, há uma espécie de busca pelo desvanecimento, como um desaparecimento, uma espécie de torpor induzido em que por vezes o ser quer um apagamento subjetivo, temporário, né? Ou seja, nós enquanto seres humanos somos seres desejantes, conflituosos, divididos, que temos responsabilidades a cumprir, mas que naquele momento talvez buscamos um prazer, uma satisfação, e no momento exato desse êxtase, talvez desejamos apagar a nossa subjetividade, como se a gente sumisse, né? Saísse de rota, saísse do radar, simplesmente não pensasse, só usufruísse do momento. E quanto maior a angústia sucedente, né, que vem com a ressaca, que vem com a suspensão desses efeitos do álcool, maior o imperativo de recorrer de novo à droga para compensar a dor da sua falta. Por isso o aspecto viciante, repetido, né, sistemático do vício, que traz uma falsa sensação de amparo ou de pertencimento. Ela vai aniquilando aos poucos, né, a subjetividade do sujeito, roubando a nossa dignidade, né? E é interessante observar que ela é um objeto de satisfação e não de desejo, ou seja, é uma ponte que nos liga diretamente do prazer à necessidade. Então, nesse momento, o sujeito não consegue mais responder quem eu sou ou o que me falta. Aquilo em que se vicia é resposta para todas as perguntas, né? E o sujeito, em busca dessa satisfação ilusória, transitória e antecipadora de um doloroso sentimento de perda, né? De um rebote, acaba perdendo essa via de acesso
ao desejo e a assumir as próprias responsabilidades. Tanto que Joana, nessa obra que eu falei, Após a Tempestade, ela vai falar que não fossem tão graves por si só os danos sociais que da viciação decorre, culmina também em por trágicos autocídios, né, que são suicídios de forma direta ou indireta, como a gente tem, né, na doutrina espírita, cujas portas os enfermos buscam soluções insolvíveis para problemas que criaram espontaneamente para si mesmos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em alguém, como no caso, né, desse personagem do capítulo, que acaba se depauperando fisicamente, né, com 45 anos de idade, né, estando num estado de profundo abatimento, né, que não conseguia se manter em pé, como vai observar André Luiz, que só pedia mais um copo, mais um copo, mais um copo, a gente percebe o quanto que realmente é uma cova, né, que a gente vai eh, criando, né, sob nossos próprios pés, né? Ou seja, nos coloca realmente numa condição de voluntariamente, né, ainda que por razões, como a gente diz, que não nos cabe o julgamento, mas que nos coloca voluntariamente para a perda dessa oportunidade imperdível que a gente tem aqui, né? E por isso, voltando ao nosso texto, era imprescindível agir, no caso de Antídio, né? E aí a gente poderia pensar, mas o que que os benfeitores iriam fazer a mais? Iriam beneficiá-lo novamente com a melhora da saúde? Porque eles fizeram isso. E ele, assim que demonstrou uma melhora no estado de saúde, voltou com mais força para o vício. Então, em outras palavras, Antídio estava mostrando que sozinho ele não iria conseguir se desvencilhar, né? Porque já estava num grau tal que ele preferia permanecer naquele estado deplorável do que efetivamente aproveitar da saúde para cogitar, reflexionar, né? Nas responsabilidades próprias enquanto pai de família, porque era casado e tinha 2 filhos, na responsabilidade pelo trabalho, porque pelo que o texto nos diz, ele não era muito afeito, né, às rotinas de trabalho. E por outro lado, a gente também pensa, certo, mas o que que os benfeitores vão fazer? Eles vão deixar ele entregue à própria sorte, com esses espíritos vampiros oportunistas, que estão inclusive colaborando para a sua desvitalização de um modo mais rápido, mais iminente? E em meio a essas divagações, né, que por vezes nos ocorrem enquanto a gente está lendo e interessados em saber o desfecho do que vai acontecer, Calderaro apresenta uma sábia e estranha ponderação, né? Que ele vai dizer assim: se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao reequilíbrio orgânico possível, no momento há que se agir em contrário. Aí já começa a gelar o nosso coração, meu Deus. O que é que esse povo vai fazer, pelo amor de Deus? E aí, Calderaro, convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Vai morrer? Não é possível, né? Ou o camarada já tá mais para lá do que para cá, ainda vão piorar a situação. E aí, Calderaro diz: neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. E é interessante essa observação, que parece uma maldade, né? Mas quando a gente pensa, né, muitas vezes o processo de enfermidade do corpo já faz parte da terapêutica de saúde do espírito. Porque, por vezes, o nosso olhar está voltado para aquela estruturação orgânica já desarmonizada e depauperada de forças, mas os benfeitores espirituais não estão olhando apenas aquele instante da nossa história. Eles estão olhando de um modo mais ampliado para a saúde efetiva do espírito. E no caso em epígrafe, que Antídio se entregava sem defesa a esses reclames do vício, como no nosso caso, em outros expedientes, né, que a gente bota uma coisa na cabeça, mas eu vou fazer. E tudo na vida se coloca contrário aos nossos interesses e a gente acha que o mundo está conspirando para nós e aí é que a gente se coloca mais enfaticamente, mas eu vou fazer.
não percebendo que por vezes esses movimentos contrários, né, quando o vento não está favorável, digamos assim, é justamente para a gente parar e pensar, peraí, deixa eu analisar a coisa de um outro ângulo. Então, às vezes, a enfermidade vem nessa linha. Para aqui um pouco, deixa eu analisar a coisa de um outro ângulo. Deixa eu tentar fazer um retrospecto da minha vida. Deixa eu perceber o que que minha vida representa para mim. Se hoje fosse o meu último dia na Terra, que às vezes a gente, numa palestra, numa leitura, é convidado a esse tipo de reflexão, né? Se hoje fosse o seu último dia na Terra, o que que você faria? Aí a gente pensa 2 segundos nisso, a ideia nos repugna tanto, nos causa tanto desprazer que a gente já coloca outra coisa, aí já vai para as redes sociais. Não vou pensar nisso agora não, que nada, esse negócio é loucura, né? E às vezes, na enfermidade, ou quando a gente está instalado em cadeias, como dizia o apóstolo Paulo, né? Eu sou um embaixador em cadeias e por isso eu me sinto mais à vontade para falar, né, com liberdade como devo falar. Quando Paulo escreveu isso, ele estava efetivamente preso, com a liberdade cerceada, mas não a boca, não os pensamentos e as mãos. Ele continuava escrevendo as epístolas pregando, né, e pensando sobre o evangelho. Então, às vezes a gente está em cadeias, conjunturas das quais a gente não consegue se desvencilhar, e por vezes aqueles momentos são momentos de alta reflexão para nós, né? E quando o tema é adoecimento, eu acredito que vocês devam conhecer, eu gosto sempre de citar a obra Paulo Estevão, pelo Espírito Humano, pela psicografia de Chico. Quando falo em adoecimento, sempre me lembro do diálogo entre Samônio e Gamaliel. Samônio era um judeu que ficou leproso, rico e fariseu. A sua família simplesmente o deixou à míngua. Todos se afastaram, com medo. Naquela época, a medicina muito rudimentar, não sabia-se o que fazer, e os leprosos eram entregues à própria sorte no Vale dos Imundos, carecentes, né, da caridade pública, aqueles que queriam se aproximar, né, ou ajudavam assim meio tomados à distância, quando não pegavam as pedras para atacar, né, intentar contra a vida deles. E Samônio, embora judeu e fariseu, repensa, inclusive, a religião, a sua religiosidade, porque ele é acolhido pela Casa do Caminho, Simão Pedro o trata como um irmão, e foi nos braços paternais de Pedro que ele reconsiderou muitas coisas sobre sua vida. E Gamaliel, a convite de Simão Pedro, vai fazer uma visita para ver as instalações da Casa do Caminho e ver o trabalho de assistência ali feito, e se depara com Samônio, alguém que ele já conhecia nos tempos áureos, e que ele encontra ali, né, acabado, e ele quase não o reconheceu. É tomado de susto, Samônio, você por aqui? E o diálogo que eles entretecem é absurdamente instrutivo, e num dos trechos, Samônio vai dizer assim: a enfermidade é conselheira carinhosa e esclarecida. O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nela, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo que se refira à vestimenta vai se perdendo, consequentemente, de importância. Persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. Os antigos afirmavam que somos deuses, e na minha situação atual tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó, apesar das chagas pustulentas que me segregaram das afeições mais queridas, penso, quero e amo. Na câmara escura do sofrimento, encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje, creio que seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando da própria morte. Olha quantos esclarecimentos dessa fala. Primeiro, a certeza da imortalidade da alma quando ele separa. Isto, postulento, é o corpo, mas eu sou o espírito. E a vida é eterna e eu vivo para sempre, né? Segundo, a concepção
de que Jesus, atribuído à figura do Messias esperado pelos judeus, e a capacidade alargada de compreendê-lo melhor, no caso de Samônio, por passar pelo leito de dor, que deu a ele tempo e experiência, né? A experiência dolorosa de ir se desapegando, digamos assim, das coisas, do corpo, dos apegos, e ir desenvolvendo enlaces de alma espirituais. Tanto que ele diz: as chagas pustulentas que me separaram dos meus afetos mais queridos não interromperam esses afetos, não fizeram cessar os meus mais nobres sentimentos. Quero, penso e amo, né? Ainda com o abandono, ou seja, a experiência na solidão imposta pelo preconceito, né? Pela situação que se abateu sobre ele, o levou a expandir a capacidade de amar. E ele reputa esse poder redentor ao Evangelho, justamente por fazer, naquele transe difícil, com que ele repensasse a situação sob um novo prisma. Então, eu gosto sempre dessa fala, né? Porque de Samônio, porque ela é muito forte, ela é dita por alguém que realmente passou por um desafio muito grande e se resignou a isso, né? O que nos dá força para os nossos desafios proporcionalmente menores e nos faz entender o motivo, a razão dessa postura de Calderaro no caso de Antídio. Se até então a gente estava estranhando, né, e não estava vendo direito razoabilidade nisso, aqui fica mais claro esse processo de enfermidade como uma tentativa de dar um choque para despertar. E dentro desse assunto é importante a gente considerar que, assim, a gente pode estar vendo assim Antídio, mas né, o Antídio também estava já exagerando, né? O negócio já estava meio sem freio, né? Tava fim de linha, completamente já perdido de si mesmo. Mas o alcoolista, ele não é necessariamente aquele que bebe todo dia, que está caindo nos bares da vida, que está se ralando pelas ruas, que está dormindo e babando no meio-fio. É aquele em relação ao qual o consumo de álcool se torna incontrolável, devido a uma dependência física, emocional, psicológica, obsessão espiritual, cujo consumo crônico acaba lhe trazendo repercussões mais negativas do que positivas, sejam orgânicas, psicológicas e sociais. Então, essa influência torna-se uma influência poderosa sobre as dimensões desse ser encarnado. Então, é importante a gente falar sobre isso nesses termos, para também a gente tentar desmistificar a coisa e perceber quantos outros vícios que por vezes são tomados por nós como coisas pequenas, que também estão no nosso absoluto controle, que se a gente quiser hoje a gente para e que podem nos causar graves prejuízos, como por exemplo o hábito da crítica, o hábito de reclamar, que se torna também um vício pernicioso com consequências desastrosas sobre a nossa vida, talvez proporcionais ou até mais do que o caso que a gente está vendo aqui, né? Então, é sempre interessante a gente observar essas situações tomando uma parte para nós, reflexionando como isso pode ser instrutivo na minha vida, porque é muito comum a gente até se colocar nessa posição empática, se apiedando dessa criatura, mas ainda nos mantendo naquela condição, com um ar meio que professoral, naquela condição de quem vai ajudar, né? Ah, eu estou me instruindo aqui para que quando eu passar por essa situação na minha família, se eu estou passando agora ou não, quando eu, porventura, tiver, né, prestes a enveredar por um vício, ponderar, quando alguém me contar um caso assim, eu dizer como proceder a partir da doutrina espírita, mas que a gente também possa pensar na nossa condição de caídos. Daí a parábola do bom samaritano, né, que o Cristo conta. Veja que quando o Cristo, interrogado pelo doutor da lei, quem é o meu próximo, conta a parábola do bom samaritano, com essa sabedoria, né, incopiável, digamos assim, de Jesus, ele narra a história de tal modo que a posição soberana e mais alta cai para a posição daquele que estava necessitado de auxílio, né?
quando ele conta a história toda e no final da parábola pergunta, para você, né, nessa condição de caído no chão, né? Quem era o próximo desse homem da parábola? Então ele muda o foco completamente. E talvez esse convite seja o convite que cada leitura, cada reflexão, cada caso que a gente ouve, a gente também deveria fazer esse mesmo movimento, né? De se colocar na condição do caído, não apenas na condição de benfeitores do caído, né? Porque é lógico que nós sabemos, como o Leon Denis já fala na obra O Problema do Seu Destino e da Dor, a vontade é a maior de todas as potências, e pela alavanca da vontade nós podemos escolher aquilo em que nos fixar. É verdade que nós somos muito influenciáveis, né? E enquanto encarnados, essa influência se torna ainda mais poderosa, porque a nossa percepção do plano espiritual fica mais obliterada, tanto que a gente tem a sensação, apenas a sensação do que é real, né, do que é físico e daquilo que é transcendente. Mas nós podemos dirigir aquilo em que nós nos fixamos, não obstante todas essas influências. Podemos fazer as nossas escolhas no presente para a construção do futuro que nós quisermos. E o nosso cérebro é um órgão interpretativo por excelência. Eles formam as células mais evoluídas do nosso corpo, justamente com o objetivo de fazer com que o indivíduo se relacione com o meio e com as outras pessoas. O nosso sistema nervoso ele tem a função de perceber o que ocorre no meio, interpretar o que ocorre e fornecer uma resposta, que são as suas três funções principais. Mas só decidimos o estímulo que vem do meio, né? Qual é esse estímulo que ele dará uma resposta positiva ou negativa, através da experiência. E por vezes, uma experiência é a necessária para já nos manter nesse estado de viciação. Então, dentro desse panorama todo, essa equipe de excursão vai até o antro onde Antídio estava. Um antro onde tinha vício e desolação. E André Luiz vai comentar que não era propriamente o panorama dos encarnados que assustava, mas o panorama dos desencarnados. Ele vai dizer: a multidão de entidades conturbadas e viciosas que ali se movia era enorme. Os dançarinos correspondiam inconscientemente a gestos ridículos de companheiros irresponsáveis e invisíveis. Aí ele, afetado por aquela cena, né, chega a falar para Calderaro: meu amigo, mas não tem nada mal em dançar, né, se divertir um pouco. E aí Calderaro aproveita para esclarecer. O bailado e o prazer nesta casa significam um declarado retorno aos estados primitivos do ser. Ou seja, de fato, né, dançar e orar pode se assemelhar, a depender da forma como a gente conduz. Mas naquele caso específico, era reforçar aquilo que de mais atrasado, né, existia como manifestação humana. Então ele diz: com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos, observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Ou seja, nem os representantes da espécie dos primatas, que é evolutivamente mais próxima dos humanos, se daria a tal expediente de tão primarista, né? E aí ele diz ainda: todavia, longe de nós qualquer recriminação, apenas lamentamos. São trânsfugas sociais, infelizes, necessitando de ajuda e compaixão, procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer, ou seja, anestésicos, que visam diminuir a sensação de desprazer para suportar o mal-estar, mas que na verdade apenas adiam o enfrentamento a essa realidade, né? E que veja como a declaração de Calderaro vai consoante, né? Todas as reflexões que a gente tem falado aqui, inclusive aquilo que Joana de Ângeles nos diz, né, nessa obra que eu referi após a tempestade, que essa fuga ao dever,
ela é carecente de ajuda e compaixão, né, que não valem o nosso julgamento, a nossa recriminação, mas a forma mais efetiva de auxiliar e saber como auxiliar, né? Porque imagine, por exemplo, que naquele antro alguém se levantasse e começasse a falar sobre o evangelho. Será que seria a ocasião mais propícia para esse trabalho de evangelização? Porque o esforço de evangelização é um esforço nobilíssimo, mas há algumas condições para esse trabalho se dar. Assim como, por exemplo, às vezes quando a gente está tumultuado e o que a gente mais está precisando é de uma prece, mas não adianta fazer uma prece, ou pelo menos ela não tem a efetividade necessária que poderia ter, quando a gente ainda está com a mente turbilhonada e se coloca maquinalmente a encadear as preces decoradas. É importante um momento antes de pausa, respiração, reflexão, para que a gente se prepare para aquilo que será a direção de uma petição ao alto. Do mesmo modo, processo de evangelização. Esses momentos, né, pré-trabalhos ou pré-prece que a gente faz, de sentar, respirar, se acalmar, se aclimatar psiquicamente, são absurdamente importantes para os trabalhos a serem realizados. Então, naquele momento, qualquer intervenção elucidativa e nobre que fosse feita, talvez não teria nenhum efeito, porque por livre-arbítrio, aqueles que ali estavam já haviam decidido, talvez depois do processo de ressaca, depois do arrependimento do ato, depois de sofrer, né, de passar por uma dor essa que foi cultivada por conta daquela ação, poderia haver abertura para tanto. E isso é super interessante, para que antes, por exemplo, da gente pensar, mas como eu posso salvar tal pessoa? Como eu posso ajudar tal pessoa? Às vezes, primeiro ajudando a si mesmo, para que nós tenhamos condição de suportar e atravessar aquele sofrimento e tenhamos condição de suportar, conviver com este sofrimento sem adoecer junto. Então, isso não é indiferença, falta de caridade, mas eles não fizeram nada, né? Isso é sabedoria também. E o interessante é que, assim, o nosso cérebro, né, nós somos uma espécie tão evoluída, porque ela traz informações que vêm da evolução, da nossa transição em outros reinos, que estão associados ao que a gente chama de instinto. O livro dos Espíritos fala sobre isso, né? A inteligência e o instinto. Só que no ser humano, além do instinto, nós temos a inteligência. Embora muitas vezes o instinto seja inclusive mais confiável, porque o instinto é uma inteligência automática, que foi herdada pelas experiências da evolução biológica, e nós recebemos isso geneticamente. São padrões automáticos. E o ser humano, com sua capacidade de raciocínio, pode escolher pela vontade, utilizando o seu livre-arbítrio, inclusive subjugar esses instintos. Então, nós somos capazes, mesmo sentindo o impulso instintivo de reagir, por exemplo, conseguir controlar o nosso comportamento. E apesar disso, nós ainda funcionamos por padrões de comportamentos aprendidos. Por vezes, essa adaptação, digamos assim, que a inteligência faz na própria natureza, né, ela pode ser importante e até relevante, por outras vezes acaba nos colocando em situações piores, né? Como nesse caso. Então, o nosso cérebro funciona muito bem de acordo com esse sistema, por esse aprendizado de tentativa e erro, a decisão do que é certo e errado pela recompensa. E algumas áreas do nosso corpo, inclusive, geram para o espírito essa sensação de recompensa. Mas o espírito sempre tem ação preponderante sobre o corpo, embora o corpo possa impressioná-lo, principalmente durante essa fase que nós estamos reencarnados. Então, na situação em epígrafe, pouco havia a ser feito. Havia uma multidão em vampirismo e sarcasmo, uma deliberada anestesia da consciência. Só que essa fuga eterna é impossível. A alucinação, ela apenas conduz a esse adiamento do minuto de autorreconhecimento, como elucida André Luiz. E no momento quando o arrependimento vem,
Por vezes aí é a condição em que a gente se torna mais maleáveis, porque a dor é essa mestra que inevitavelmente vai nos despertando devagarzinho, né, nos nossos deveres e para as nossas responsabilidades. Mas o caso de Antídio inspirava compaixão. 45 anos em franca decadência, mal se mantendo de pé, como a gente vai ver no capítulo. E ele estava rapidamente se esgotando. André Luiz vai descrever o quadro. Enquanto bebia, quatro entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos, empolgavam-lhe a organização fisiológica alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer, inalando a bebida a volatizar-se. Aí ele explica, né, que enquanto Antídio fazia a ingestão dos alcoólicos, a parte volatizada do álcool era absorvida, assimilada pelas entidades desencarnadas, mas ainda presas a essa densidade terrena. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de impressão, se já se observaram nesse sentido, mas por vezes a gente está de boa, como se diz no popular, né? Tá aqui tranquilo, sossegado na nossa, né? Às vezes, prestes a fazer um trabalho, prestes a realizar alguma atividade, e vem uma insinuação de alguma coisa, às vezes não é nem nada viciante, alguma distração, algum prazer, alguma leitura, por vezes perturbadora, que a gente não observa na hora que é uma leitura perturbadora ou é alguma coisa perturbadora, mas que nos tira do foco em que nós fomos colocados daquela atividade. Muito cuidado, muito cuidado. Daí que o apóstolo Paulo dizia: analisai tudo e retende o que é bom, inclusive no que tange aos nossos pensamentos. Porque por vezes essa é a forma, isso é a vigilância em prática. Essa é a forma da gente se manter atento a essas insinuações para evitar o primeiro movimento, um movimento que vai nos gerar perda de tempo, porque a gente já está focado naquela atividade e vai acabar se desarmonizando ou nos tirando da concentração. Muito cuidado, para que a gente possa perceber, mas por que essa súbita vontade de fazer isso, de ver isso, de ler isso, ou de fazer qualquer outra coisa, né? Relacionada a outro assunto que não é o que eu estou trabalhando aqui. Às vezes é só pensamento acelerado, né? Dispersão da nossa atenção, alguma outra, alguma outra questão nesse sentido, mas às vezes é insinuação mesmo. Então é importante para a gente observar, porque no caso de Antídio, a gente observa esse reforço muito contundente dele, que já era um viciado, que estava bebendo junto com quatro. Na verdade, era isso, que o estimulava, né, para que ele não parasse de consumir. E é interessante a gente observar que, assim, quando o nosso corpo metaboliza a droga, como por exemplo o álcool, esses níveis de neurotransmissores caem drasticamente. Daí vem aquela sensação de desprazer por conta de um nível menor de satisfação e prazer que tínhamos anteriormente quando estávamos no uso do álcool ou outras drogas. Daí o fato de se sentir tão mal fisiologicamente. E quanto maior a frequência de utilização e as doses, maior o nível, né, desses neurotransmissores para garantir que nós vamos nos sentir melhor e obter o prazer. Então, quando a gente compara numa situação de abstinência, este prazer da viciação, por exemplo, alcoólica, com outras experiências da vida, como apreciar um quadro e nos inebriar com essa beleza, ouvir uma boa música, ver o sorriso de uma criança, a compensação não chega nem próximo, né? E isso reflete essa dependência, por exemplo, química. As experiências cotidianas, elas passam a não mais trazer esse bem-estar causado. E aí o ciclo vicioso passa a ficar cada vez mais intenso e intrincado. Para que a gente possa se sentir bem e feliz, a gente necessariamente precisa recorrer de novo àquele objeto de satisfação. E aí, Joana, nesse texto que eu falei, após a tempestade, ela vai falar: quando vem a desencarnação dolorosa, não cessa a compulsão viciosa.
Aí é que nascem dramas imprevisíveis do outro lado do túmulo, em que o espírito constata que a morte não resolveu nem aniquilou a vida. Então, imagine, por exemplo, para quem não crê na imortalidade da alma, a profunda frustração, né? Quando chega no outro lado da vida, morreu, acabou. E agora eu estou livre de todos os problemas, de todas as ansiedades. Eu ouvi isso essa semana, né, na minha atividade profissional. Eu gostaria de morrer logo, porque enfim eu iria me livrar dessas ansiedades e inquietações das quais eu padeço. E no caso eram inquietações que o próprio ser construía em torno de si, né? Lê do engano, porque nós carregamos para onde quer que a gente vá os nossos hábitos mentais vitalizados, sejam eles edificantes ou viciosos, né? Não é porque perdeu o corpo que deixou de alimentar esse vício. E aí ainda pior, por não ter mais essas sensações do corpo, né? E Joana também vai falar que essa desesperada busca do álcool pode também ser inspirada por esses processos obsessivos, como a vampirização que a gente vê nesse capítulo, culminando em obsessões infelíveis de consequências imprevisíveis. Por isso, diz a veneranda estrutura, compra evitar o primeiro gole, pois o oceano é feito de gotas. E seja qual for o cometimento, que nos tomemos pela decisão, pela coragem, pelo valor, pelo estoicismo, pela resignação, mergulhando com todas as nossas forças nesses recursos que a medicina, a psicologia nos oferece para que a gente possa obter a vitória, seja qual for o impositivo. Só que contra esses esforços, nessa leitura, né, de Joana, os esforços que a gente está vendo de Calderaro e da equipe de auxílio, a nossa cultura hoje, na sociedade do século XXI, prega que é possível viver sem dor, numa proposta em que a gente está o tempo todo hebetado, anestesiado, com sedativos administrados por conta própria. É como se a nossa sociedade não produzisse modos de sofrer, porque não se interessasse em buscar um sentido para o sofrimento. Uma cultura individualista, cada vez mais hedonista, que faz do sofrimento a crise do desamparo. Uma sociedade de consumo que prega esse fruir até o fim. E aí entra a droga, como essa proposta ridícula de que bem-estar é anestesiar a própria consciência e estar livre das próprias responsabilidades. Por vezes a gente tem o reforço cultural disso, essa apologia às drogas, como eu disse, nem sempre das ilícitas, mas muito mais das lícitas. Então é importante a gente andar no mundo com os olhos bem abertos, porque nesse capítulo a gente também constata, para além de todos os desafios e desdobramentos dessa viciação, a terrível consequência da sintonia com mentes perturbadoras, né, perturbadas e viciadas, que nesses estados viciosos os vampirizam. André Luiz vai explicar. Antídeo semidesligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a se identificar mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os quatro infelizes desencarnados a seu turno tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro, que haviam atravessado como dipsomaníacos. Esse termo, dipsomaníaco, eu vi pela primeira vez na obra Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, que é um termo que não fala do alcoolista em si ou do toxicômano em si, mas porque no toxicômano, por exemplo, o hábito já foi feito, no alcoolista também. O dipsomaníaco é um termo que significa quem tem o desejo incontrolável de ingerir bebida alcoólica. Então fala muito mais essa compulsão, né, a viciar-se. Então, André Luiz vai explicar. Entrando em sintonia magnética, Antídio, com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a gritar. Então, veja a situação. Por afinidade, sem isso pertencer ao gênero de provas, ou a necessidade de passar por esses expedientes para evoluir.
tendo criado isso para si mesmo. Antídio começa com a viciação alcoólica, aí recebe o reforço por conta da associação com mentes tão enfermas e viciadas quanto ele. Além de todos os malefícios do consumo desassombrado, né, sem compulsivo, sem controle do álcool, ele ainda padecia do sofrimento adicional de, ao se identificar psiquicamente com as mentes dos vampiros, padecer, vivenciar, né, ter projetada na sua tela mental aquelas visões terrificantes. Porque André Luiz vai explicar, né, que quando eles atravessaram o além-túmulo, tinha uma visão dos morcegos, aquelas visões terríveis, né, das cobras, e aí Antídio começa a gritar, vendo como se ele estivesse passando por aquela situação, porque é real para ele, psiquicamente é real para ele, para os outros está alucinando. O efeito do álcool já afetou os neurônios, mas diz respeito a essa sintonia intrapsíquica com outras mentes. Então, não eram alucinações do ponto de vista de um delírio que está sendo formado, né, por imagens criadas pelo próprio ser, como uma psicose, né? É uma sintonia espiritual com outras mentes que passaram por esse tipo de experiências terríveis e transferiam inconscientemente isso para ele. Então é muito difícil. É realmente uma situação muito delicada, em que a cura precisa vir de dentro para fora, como a gente já poderia especular. E aí Calderaro vai explicar, né? Pai de família, que infelizmente não reagia contra essa influência dos malfeitores desencarnados, que estavam afins com essa posição desequilibrada na qual ele se encontrava. E Calderaro estava ali por conta da rogativa da esposa e dos dois filhinhos, que rogavam intercessão por todos os meios, mas o próprio Antídio não correspondia a esse esforço dos benfeitores espirituais. No capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Coletânea de Preces Espíritas, um capítulo inclusive pouco estudado entre nós, a gente tem, além das preces espíritas, os prefácios escritos por Kardec, que são prefácios absurdamente interessantes e importantes para nossas reflexões. Eu participo de um grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo em outra casa, e lá nós estudamos também o capítulo 28 do estudo do Evangelho, e tem uma prece especial, né, um prefácio da prece pelos que estão em aflição, que também tem 42, que tem um trechinho que Kardec vai falar assim: se é conveniente ao aflito que a sua prova prossiga, o nosso pedido não a abreviará, mas seria falta de piedade o abandonarmos, alegando que a nossa prece não será ouvida. Então, isso vale muito aqui, né? Porque às vezes, quando a gente presencia o testemunho uma situação como essa, nós somos incorretamente, equivocadamente, podemos ser levados a pensar que não adianta, sempre adianta, né? Kardec, inclusive, vai esmiuçar, desdobrar ainda mais esse raciocínio, dizendo que por meio da prece pode não haver a suspensão daquelas provas, no caso aqui, disso que o próprio Espírito criou para si, né? Mas pode não haver a suspensão imediata, mas pode vir um bom ânimo, pode vir um alívio, esses eflúvios refazentes que podem evitar uma catástrofe, evitar, por exemplo, que a loucura da desencarnação se processe naquele momento, que possam solicitar o concurso de benfeitores espirituais para fazer o que nós não podemos fazer, sempre será ouvido, uma prece sincera, sempre será ouvida, né? Então, o grande problema quando a gente tem casos dramáticos como esse, da cura de dentro para fora, é que você tem que querer, e querer ardorosamente, porque nós somos estimulados a um padrão de pensamento e à medida que a gente vai nutrindo, emitindo esse pensamento todo se fixa na nossa psicosfera, quando vai para o meio em derredor dos nossos passos, que a gente não pode mais dissimular. E quanto mais a gente vitaliza um pensamento, mais ele fica reverberando na nossa psicosfera e reentrando na nossa consciência.
né? Quase como se fosse um pensamento recorrente, que nutre, inclusive, as adicções. Essa potência do nosso pensamento, entretanto, é infinitamente maior do que a potência de qualquer droga. Mas por vezes a gente está nessa condição viciada e isso nos auto-induz a uma auto-obsessão, a uma monoideia. E esses espíritos que se acercam de nós por afinidade acabam influenciando. Mas somos nós quem atraímos e escolhemos por conta das deliberadas decisões que tomamos. Então, vai chegar uma hora que os pensamentos e os hábitos vão alterar essa bioquímica cerebral. E quando a gente quiser mudar, não vai depender apenas só da nossa vontade, né? Mas vai depender de toda uma mudança, de uma forma, digamos assim, a que o nosso cérebro se acostumou a trabalhar para alimentar todo esse processo. Então, se a gente puder, o ideal é não entrar nesses padrões viciantes e repetitivos, porque por associação, além desse aspecto singular, a gente acaba se atraindo, como nesse caso, a outras mentes que não nos forçam a nada, mas que se coadunam com esses nossos interesses e comungam dessa mesma experiência. E aí passa a ser não apenas um viciado, mas a soma de muitos, né? Me lembrou aquela passagem é, Legião é o meu nome, porque somos muitos, né? A passagem do Evangelho. Então, para que a gente possa vencer o vício, é preciso olhar para todas as dimensões do complexo humano, como a gente já disse. A dimensão física, a dimensão mental, psíquica, emocional, a dimensão cultural, a dimensão afetiva, relacional, a dimensão espiritual. E no caso de Antídio, como Calderaro aponta, ele estava cada vez mais disposto à perversão dos sentidos, buscando, acima de tudo, a fuga de si mesmo. Detestava a responsabilidade, não se animava a conhecer o valor do trabalho, ou seja, faltavam, escasseava neles esses valores, né, essas virtudes tão importantes para o processo redentor, tão importantes para a transformação moral do sujeito. Daí, o fato de Calderaro falar sobre o uso do recurso drástico para a reeducação de Antídio, a piora do quadro. E nesse ponto a gente pode pensar, né? Poxa vida, mas Calderaro não é um benfeitor espiritual, gente. Como é que ele vai fazer o mal a Antídio? Mas é o mal sob que aspecto? Porque um benfeitor espiritual não se assemelha a um curandeiro vulgar de corpos, mas aquele que auxilia para a cura real do espírito. Eu estou trazendo assim esses pensamentos que são pensamentos meus, viu? Que vocês podem nem ter mais, mas que quando eu li, eu tive, me ocorreram, né? Falei, gente, olha eu julgando o Caldeirão, né? Gente, esse cara não é um benfeitor espiritual, né? Esse espírito não é um espírito nobre. Como é que faz um negócio desse? Mas à medida que André Luiz vai nos educando, porque essa leitura também faz parte de um processo de evangelização do espírito, por vezes, recalcitrante, né? Que nós somos, teimoso, que acha que detém a verdade. E a descrição do procedimento, ela realmente, assim, pode ser assustadora, né? E algo incômoda, mas é muito elucidativa, porque nos mostra o como o alto dispõe de recursos para nos ajudar, que numa análise superficial pode ser um absurdo, mas que quando a gente passa a ponderar com mais calma, efetivamente a gente percebe a sabedoria e a bondade divina, né? E aí o texto fala: Calderaro encetou complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal. O assistente passou a lhe aplicar eflúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos. E aí André Luiz observa: eu notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central, que em certo instante acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a desencarnar, quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida, premido pelo fenômeno circulatório, que lhe valeu tremendo choque. O desditoso amigo se pôs a pedir auxílio em altos brados. E aí ele vai descrever como no recinto ele começou a gritar e aí alguém foi lá,
né? E já feriu os batimentos cardíacos, já pediu a emergência, chamou o SAMU, né, da época, para levar ele para um hospital o quanto antes. E Calderaro vai explicar. Vão interná-lo num hospital por alguns meses. Ao contrário do que estava prestes a acontecer, dera dele ser esquecido num hospital psiquiátrico, o que iria prejudicar e muito a família. Então, Calderaro vai explicar. O infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca por 2 a 3 meses aproximadamente. Debalde usará a valeriana e outras substâncias medicamentosas. Em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. E é interessante isso, né? Que a obra é da década de 40, finalzinho da década de 40, foi prefaciada por Emmanuel em 1947, e hoje a nevrose ou neurose cardíaca é conhecida por transtorno de ansiedade grave ou ansiedade cardíaca, né? Que pode ocorrer tanto em cardiopatas como pessoas cardiacamente saudáveis. Um dos desdobramentos do transtorno de ansiedade é justamente esses sintomas, né? Da dor no peito, da palpitação, da sudorese, das náuseas, que muitas vezes é confundido com um infarto do miocárdio, como uma parada cardiorrespiratória, mas cuja origem é psíquica, de ordem emocional. E o transtorno de ansiedade libera efetivamente hormônios estressores na circulação, que podem e afetam de fato a elevação da pressão arterial, taquicardia, né, os batimentos acelerados, a alteração de plaquetas no sangue, predispondo inclusive à formação de coágulos, né? Então, quando ele fala, por exemplo, né, do tratamento com valeriana, à época, né, não existia toda essa revolução da indústria farmacológica, né, com tantos ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, né, anestesiantes, inibidores de sono, né, toda essa diversidade e complexidade de medicamentos. A valeriana, ela é um calmante natural, né? É inclusive considerada um fitoterápico e pode servir como base de alguns medicamentos. E aí ele fala sobre esse tratamento, que era o tratamento previsto na época para esses sintomas que estavam ligados à ansiedade, né, ou essa neurose que gerava essas complicações, né, essas sensações cardíacas, mas que na verdade não era em si uma patologia do coração, né? Em vão se apelará para anestésicos e desintoxicantes para poder enfrentar o quadro, né? Como quem diz, o quadro foi startado por nós, né? Para salvá-lo de males maiores. E aí Calderaro vai dizer, no curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico, experimentará indizível angústia, se submeterá a medicações e regimes que diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver. Ou seja, aquele desleixo em que ele estava, despreocupado com as próprias responsabilidades, com a condução da própria vida, através desse choque, um choque físico real, promoveu, né? Estava promovendo o desencadear de uma série de desdobramentos de ordem emocional e psicológica, justamente convidando ele à reflexão para pontos que até então eram ignorados, para que ele pudesse assumir certas obrigações, né? E o colocassem em direto contato com essa angústia para que ele buscasse uma resposta para isso, né? Eu particularmente gosto muito da visão psicanalítica e também da psicologia junguiana com respeito à angústia, que fala sobre a busca do significado, de perguntar-se o porquê do sofrimento, de enfrentar e atravessar essa situação com o objetivo de que a gente possa ver saídas, mobilizar recursos, para atravessar isso de modo estoico, né? Acolhendo a vida que nós temos nas condições em que ela se apresenta e buscando nos responder o porquê desse sofrimento, né? Esse movimento, ele é superproducente
inclusive para o nosso aperfeiçoamento do ponto de vista espiritual, da nossa própria evolução. Então é impressionante a sabedoria e os meios que o auto utiliza para nos despertar para a vida, né? E aí o final é mais legal, né? Notando minha estranheza, o assistente concluiu: Que fazer, meu amigo? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Lei de destruição, de certo modo, né? Que a gente tem o livro dos Espíritos. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Daí a importância, com base nesse texto, né? Em todas essas reflexões, da gente se colocar na vida de modo que a gente desperte, de preferência, sem a necessidade de tais medidas salvadoras, né? Que eu não queria para mim chegar nesse ponto, né? Deus nos preserve de nós mesmos, né? Da nossa incúria, para que a gente não precise ser submetido a esse tipo de medida salvadora, valorizando a nossa existência, valorizando momentos em grupo, com prazeres saudáveis, buscando a satisfação em atividades criativas, né? Buscando novas opções para realizar os nossos anseios, para que a gente possa se responsabilizar perante a vida, recordando que a evangelioterapia é uma psicoterapia por excelência, o poder da prática do bem e da caridade, né? E de como que nós somos felizardos de termos tido essa oportunidade conferida por Deus de estar aqui nesta reencarnação, com as possibilidades que temos, né? Vivendo e tendo contato direto com a doutrina espírita, uma doutrina consoladora que nos leva a fazer reflexões tão preciosas, né, perante a vida. Então, gente, é mais ou menos isso. Agora gostaria, por favor, de ouvi-los, né? E passo a palavra para André e para Jorge e para quem quiser se manifestar. Muito obrigado pela atenção.